Mas a gente vai estar falando sobre depressão hoje. Então está soltando um vídeo sobre depressão que a gente colheu na internet aí. Uma matéria saiu no jornal Hoje. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Quando é hora de procurar tratamento? Quanto mais cedo se descobre o problema, mais fácil superar as crises. Os médicos estimam que 10 a 15% da população tem depressão pelo menos uma vez na vida. Esta reportagem foi pedida pelos nossos telespectadores. Dona Sara era jovem quando teve a primeira crise. Eu sentia muita tristeza, vontade de ficar deitada, vontade de não viver. E foram muitas durante a vida. Chegando aos 80 anos, ela ainda luta contra a depressão. É como se a pessoa perdesse o rumo, como se a vida perdesse a graça. A depressão tira a motivação, o prazer de viver. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença já está entre as 5 principais causas de incapacitação para o trabalho. Os médicos não falam em cura, mas em tratamento. E garantem, é possível conviver com a doença e de bem com a vida. Primeiro é preciso identificar os sintomas e aprender a diferenciar depressão de uma tristeza profunda. O deprimido, além de estar muito triste, essa tristeza, ela não é referenciada. Ou seja, eu não sei o motivo por que eu estou triste. Junto com a tristeza, existem outros sinais que também podem indicar depressão. Insônia, principalmente quando a pessoa passa a acordar muito cedo. Falta de interesse nas atividades cotidianas e de energia para o trabalho. A pessoa se isola, deixa de ter relacionamentos, perde o apetite e o desejo sexual. Os cientistas não falam em uma única causa para a depressão. A doença é resultado de uma combinação de fatores genéticos, químicos, relacionados às substâncias no cérebro e até as experiências vividas durante a infância influenciam. Quanto mais rápido a pessoa procurar a ajuda de um psiquiatra, melhores os resultados. Só que muitas vezes o próprio paciente resiste em aceitar a depressão por puro preconceito. A ignorância de muita gente que não conhece os sintomas e quando começa a ter alguns sintomas acha que está ficando louca. Tem as pessoas que até enfrentam o preconceito, mas acabam não se tratando como devem. O abandono de tratamento é uma coisa muito séria, porque é um tratamento que tem que ser feito a longo prazo. Para desmistificar o tratamento, a jornalista Kátia Moraes escreveu um livro sobre depressão. São depoimentos de médicos e pacientes e da própria autora. Ela revela para todo mundo que toma antidepressivos. Deu um salto de qualidade na minha vida, me deu foco. Tratamentos. Dona Sara experimentou vários. Há 3 anos, ela não sente os sintomas da depressão. E além dos remédios, não dispensa doses diárias de música. Com o acordeon ou ao piano, a vida fica mais leve assim. A gente não pode segurar a doença e guardar pra gente. A gente tem que mandar ela embora da forma mais maravilhosa que a gente tem. Que a gente possa sorrir, possa cantar, possa vibrar com tudo. A sua sugestão de reportagem é muito bem-vinda. Mande para a nossa página na internet. E assim, queria aqui chamar o pastor Tarcísio para nos ajudar aqui na frente. E uma salva de palmas para ele. O pastor Tarcísio ele tem acompanhado aqui alguns casos também sobre depressão. Ele vai estar comentando um pouco sobre depressão. Eu estava também chamar uma menina tipo Decorosa, que é minha esposa. Ela vai estar vindo na frente e vai estar falando. Ela passou por alguns momentos de depressão na sua vida. Ela vai estar falando um pouco também sobre esse sintoma que causou, como ela se livrou desse mal. Vai bater palmas para eu vou E queria que o pastor falasse um pouco sobre a depressão que causa na igreja, na sociedade, a
até onde isso prejudica, sabemos que prejudica bastante, mas até onde isso interfere na vida do crente de tal forma de ele querer fazer coisas que prejudicam até a sua carreira cristã. Boa noite a todos, queridos. Deus abençoe a vida dos irmãos, das irmãs. Essa palavra não é encontrada na Bíblia, né? A gente encontra a expressão depressão, uma expressão mais moderna, mas é um problema do ser humano caído. Né? Eu coloquei fiz uns slides aí rapidinho, então eu vou passar bem rápido para vocês, tá bom? Em 5 minutos que eu preparei. Quero também, depressão. Essa frase, eu queria que vocês lessem comigo essa frase. O caos do inverno é responsável pelas flores da primavera. Vamos falar de novo? O caos do inverno é responsável pelas flores da primavera. Então, queridos, uma das coisas que precisam entender nessa frase que é desse livro do Augusto Cury, Análise da Inteligência de Cristo, são 5 livros. Eu estou no 3º ainda. Faltam mais 2. Ele trata, desde o primeiro ao último, ele trata de depressão, ele trata da inteligência humana, do pensamento humano. E ele traz esse exemplo das flores, né? Que as flores são lindas, são perfumadas, são coloridas, têm várias formas, são realmente encantadoras. As flores são encantadoras mesmo. Não há um coração que não se sensibilize ao ver um jardim florido, uma coisa bonita. Mas as flores nada mais são, ou a flor nada mais é, do que uma proteção da planta para defender a semente no inverno. Se não houvesse vamos dizer assim, essa cama colorida e perfumada, escondendo a semente, para depois abrir na primavera e jogar essa semente e florir no jardim, ela morreria. Por causa da falta de luz do inverno, morreria por falta de água, ela morreria por falta das questões primárias da vida. Então a flor, o sofrimento da planta produz a flor para defender a semente e para proliferar aquela espécie. Então essa frase ela tem esse sentido. O caos do inverno ele é responsável pelas flores da primavera. Então, queridos, uma das coisas que eu acredito que é bom pontuar aqui, que a doença, a depressão racional, que é chamada, ela atinge no Brasil, uma doença bem aguda mesmo, 5 milhões. Aqueles que têm a doença bipolar, a esquizofrenia e tudo mais. Mas outras 45 milhões ou 45 milhões de brasileiros sofrem disso. 450 milhões no mundo sofrem dessa depressão. Mas o estado depressivo, a fase deprimida, ela é característica de todo ser humano. Isso é inevitável. Nesses slides que eu passei, eu quero rapidinho aqui colocar algumas informações da doutora Roseli, os principais sintomas da depressão. E esses artigos, tudo que eu vou passar para os queridos, eu peguei da revista da SAF, que é uma benção, que é muito... Tem uma utilidade pública tremenda de revista. Quem não lê está perdendo, né? Fala da tristeza desproporcional às circunstâncias. Isso fica muito triste. Não se sabe por quê. Insônia ou hipersônia. A pessoa ou não dorme ou dorme demais. É uma das formas de detectar também a depressão. Aumento ou diminuição exagerada no apetite. Perda de prazer. Sentimento de culpa exagerada e irracional. A pessoa está se sentindo mal pela geleira se derreter e ela entra num colapso emocional porque a geleira se derreteu. Claro, tem um pouco de culpa também, todo mundo, né? Fadiga e perda de energia, diminuição da capacidade de concentração, pensamentos, planos e tentativas de suicídio. A questão da morte, o desejo de não viver mais, é incrível, queridos, mas é uma peculiaridade tremenda da doença, da depressão racional, não do estado depressivo, uma fase deprimida, mas é um momento assim, todos têm, é uma coisa normal para todos. Tem um mito religioso que, infelizmente, muitos ainda acham, né? Infelizmente, muitas igrejas tratam a depressão como falta de fé. Queridos, a depressão não é causada, pode passar, né? A depressão não é causada por falta de fé e não é banida por uma grande fé.
ela é uma característica do ser humano caído. Uma característica nossa, queridos. Contudo, o ser humano não precisa ficar passivo à doença. Então, existem vários erros que nós cometemos. Um dos erros é achar que a depressão é falta de fé. A pessoa está mal, você não tem fé, você não ora. Gente, é terrível você conversar com alguém que vai, puxa vida, vou dar um aconselhamento, vou procurar um conselho de alguém que está com depressão? Hora que melhora. Tantas respostas prontas que nós damos, né? É coisa do diabo e tudo mais. Ou então, eu não sou atacado pela depressão porque eu tenho uma fé muito grande. Nenhuma dessas coisas são verdades. Mas também não é verdade que nós temos que olhar passivamente para a depressão e esperar a morte. Também não é verdade. Né? No final a gente vai falar um pouco sobre isso. Muito bem, vamos falar agora da memória RAM. Esse também é um pensamento de Augusto Cury, que é o registro automático da memória. Nós, queridos, nos preocupamos com a qualidade dos produtos que consumimos, mas não temos o mesmo cuidado em filtrar as informações que chegam à nossa mente. Esse é um grande problema. Você não compra qualquer coisa, não é verdade? A minha esposa achou legal. Para mim, creme de leite não importa. É creme de leite. Então, se ela fala assim, você vai buscar um creme de leite, eu trago um creme de leite. Mas pode filtrar esse creme de leite, essa margarina. O que é normal para mim, não é normal para minha esposa. Porque ela tem um nível de qualidade, filtra melhor do que o produto que ela compra. E nós temos, mesmo que não sejam tantos, outros poucos, mas todos nós temos coisas do homem, né? Vai pegando o que encontra, né? Mas nós, o combustível, a gente se preocupa qual o combustível que está no nosso carro, ainda mais o meu que é importado, que é uma coisa tão difícil de achar combustível. Mas, queridos, a gente não se preocupa com o que a nossa mente pensa. As informações, tudo que vem de lixo, nós pegamos. Então, nós temos esse chamado registro automático da memória. Isso é inevitável também. Tudo que vem à nossa mente, você passa rapidamente em outro lugar, uma praça, você já vai registrar alguma coisa ali, vai ficar no inconsciente. Todos nós pensamos quantitativamente, que é o que é chamado de síndrome do pensamento acelerado. Quem tem síndrome do pensamento acelerado? Quem pensa demais? Será que é só o pastor? Todo mundo pensa demais? Vixe, eu penso em 10 coisas. 10 coisas, né? É incrível, cara. Pessoal, se alguém quiser interromper e fazer alguma pergunta, por favor, vamos esse microfone aqui é para isso. Vou deixar Queridos, vamos rapidamente então aqui, essa questão da quantidade, né? Síndrome do pensamento acelerado. Todo mundo tem essa questão, pode falar. Falar? Isso, sobre essa questão do pensamento acelerado. Esse livro que você está... É o Mestre, né? Não, esse é a Análise da Inteligência de Cristo. É do Augusto Cury. Eu li esse livro aí também. Quando eu me deparei com esse síndrome do pensamento acelerado, que parece que é uma teoria dele, né? Que ele colocou, eu comecei a analisar bem a minha vida e eu vi que eu tinha esse problema e faço parte dessa geração que tem esse problema. Né? Que quer resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Né? E ontem mesmo eu estava lá almoçando, né? Hoje estava almoçando a minha mãe lá e aí eu estava pensando que não é registro. Aí eu estava almoçando e eu já tenho o costume de comer rápido. Aí minha mãe já sabe que eu estou pensando em alguma coisa, ela fala assim, uma coisa de cada vez, come primeiro. Na verdade é uma característica mesmo, né? O pensamento acelerado. E a gente, é engraçado, a quantidade de informação, é muita informação. Antigamente você tinha um tempo para raciocinar, vamos dizer assim. Porque você não... Agora não, você vai no Google, vai em alguma coisa, você tem muita informação, aí você fala, vou ter que guardar isso aí, porque a quantidade de informação que eu vou ter vai me dizer o que eu sou. Isso e acaba afetando a gente também, porque a gente tem que ter, no serviço da gente, se você não tiver informação, você vai deixando para trás. Só que você vai estar carregando um monte de coisa. Se a gente não tiver uma outra coisa, igual o pessoal falou, música, né? Teatro, alguma coisa de arte, alguma coisa para você ter uma fuga, né? Uma maneira de olhar. Eu acredito que a maneira de olhar o mundo você acaba sumindo mesmo. Esse é o problema. Eu vou encerrar essa partinha aqui e depois passar para alguma coisa. Só um pouquinho, eu vou considerar mais algumas coisas bem rápido. Olha só, queridos, nem todos nós desenvolvemos qualitativamente a arte de pensar. Então a gente pensa muito mal às vezes.
Quantas pessoas criam, elas geram uma característica, vamos dizer assim, vingativa, desde criança. Porque ela não filtra, não aprende a ter qualidade no que ela está pensando. Quantas pessoas têm problema de distúrbio na área sexual, têm um apetite sexual fora do comum? Por quê? Porque ela não conseguiu desenvolver aquilo. Então, a qualidade, então ela se envolve com qualquer pornografia, ela se envolve com o sexo ilícito, e para ela está tudo bem. E aquilo vai criando a falta de qualidade. Então, tudo que é lixo vai chegando na mente. Pessoas que têm essa questão, nós não filtramos, nós somos 7 candidatos a termos a patologia depressiva, a doença da depressão, não somente o estado deprimido, a fase de depressão, mas nós somos 7 candidatos a viver assim. Só mais um pouquinho aqui, queridos. Nós vamos daqui a pouco falar sobre a depressão, o que ataca com mais facilidade, o que atira o dispositivo no homem e na mulher, que é diferente também. É diferente. A gente falou sobre a quantidade de informação que o Júnior falou, avançando, e você acaba pensando no que você vai fazer logo em seguida, e assim por diante. E à noite a gente falou aqui sobre geração X e geração Y, e o jovem hoje ele tem essa capacidade de absorver essa quantidade de informação ao mesmo tempo. A gente falou aqui que ele consegue estudar para a prova, escutando MP3, conversando com 10 pessoas no MSN, tweetando, mandando o que ele está fazendo lá no Twitter, e ao mesmo tempo estudando para a prova, na faculdade. E eu estava vendo uma pesquisa sobre depressão, e que a maioria dos jovens aumentou nos últimos anos para cá, nos últimos 5 anos, aumentou demais a porcentagem de jovens depressivos, até mesmo na faculdade. O caso de realengo não foi só bullying, nem foi depressão. E aí outros casos que vem acontecendo na sociedade. Então, assim, a gente vai ver aqui, o pastor vai comentar mais para frente, sobre essa falta de diálogo, essa falta de conversa, essa falta de você se expor, de você se abrir, também causa a depressão. A quantidade de informação que você recebe, você também tem que compartilhar. Não só reter para você. Isso que é um dos maiores causas do jovem. E assim perceber a grandeza do Senhor. O refrão fala viver em comunhão, ter a paz no coração, e que a gente tem que pensar nisso, Sempre estar envolvido, sempre estar perto de pessoas, sempre estar envolvido com alguma atividade física ou alguma atividade na escola, alguma atividade no bairro, alguma coisa para que ocupe aquele espaço pequeno que a gente deixa sem fazer alguma coisa, que dá lugar à mente vazia, que dá lugar ao diabo. Então, você quer fazer uma pergunta? Sem Júlia? Não, para a música. Você quer fazer alguma pergunta até esse momento? Hein? Miguel, quiser. Hoje em dia, você tem que entender a pessoa que tem depressão. Às vezes, aquela pessoa está deprimida, a pessoa não está precisando mais crítica, ela está precisando, às vezes, de um abraço, de uma palavra amiga. E muitas vezes ela não tem esse amparo. Muitas vezes ela ouve, são coisas que ela não está precisando ouvir naquele momento. Ela está tão mal, então ela precisa ouvir aquilo. Você fala muito. Legal, viu? Inclusive, que a depressão ela tem as fases dela. Também tem as fases do cuidado de uma pessoa que a primeira fase da pessoa que está vivendo um estado ou está em depressão é realmente a companhia, é o deixar-se envolver com ela, conversar, ouvir, se focalizar. A segunda seria já uma questão de monitoramento. Seria monitorar a pessoa. Porque tem uma fase da depressão e ela já começa a perder um pouco o controle da sua psique. Então ela pode fazer alguma coisa com a própria vida. E a última intervenção, que é realmente o que chama de interdição, que você tem que, a vontade dela já não vai mais prevalecer, porque ela não está tendo mais condições
de ter vontade. Então, é necessário que ela seja levada para um tratamento, ela tome um remédio, que ela tenha um acompanhamento profissional. Então, realmente, nunca é expor a pessoa, trazer aquelas frasezinhas prontas, né? É por causa disso. É por causa disso. Se você fizer isso, aí vai acontecer isso. Então, não existe. Então, sempre está perto. A presença sempre é muito importante. Não importa se é para conversar, se é para monitorar ou se é para intervir. Essa que a Ana falou sobre o abraço, sobre o conversar, isso tem se tornado muito importante na sociedade. Tem um amigo na internet que um ilustrador, ele colocou uma frase, escreveu, sabe aqueles lambe-lambe, papel lambe-lambe que o pessoal está divulgando agora no show do Terreiro? Ele escreveu lá, ame mais, e espalhou aí, em alguns lugares de São Paulo, e espalhou também, começou a espalhar aí as pessoas, bem grandão, ele pediu autorização na prefeitura e colocou, ame mais. E em alguns outros lugares, pontos assim, estratégicos da cidade de São Paulo. E isso começou a chamar a atenção das pessoas. Ele colocava o nome e o telefone dele embaixo. E a quantidade de pessoas que ligou para ele comentando comigo na SMS assim, André, você não tem ideia da quantidade de pessoas que me ligaram agradecendo porque aquele dia ele saiu do metrô e olhou aquele banner, aquele outdoor não, o adesivo, ame mais. E era aquilo que ele precisava ouvir naquele momento. Então, o abraço, o carinho, isso são coisas que tem que ser assim, essenciais, tem que ser natural na nossa vida. Tem que ser muito natural. Um abraço, como você abraça um amigo, como você abraça um pai, um amigo, tem que ser natural. E uma das curiosidades que ele mostrou, falou para mim que ele começou a mandar esse projeto que ele fez, era uma realização da vida dele, que ele queria fazer, mostrar para as pessoas. As pessoas amarem mais, a sociedade amar mais, os prefeitos amarem mais, os políticos amarem mais, a comunidade, a sociedade em si ama mais. Ele mandou para os Estados Unidos, e lá aconteceu da mesma forma. Os Estados Unidos também mandou para a Inglaterra, e a Inglaterra mandou para a mesma forma, foi a mesma aceitação em todos os lugares, em todas as línguas. Então, assim, não é um problema nacional, não é um problema nosso aqui da igreja, não é um problema nosso lá em casa, é um problema assim, a nível mundial. As pessoas perderam totalmente a capacidade natural de se amar, de você demonstrar um carinho, de você demonstrar um afeto. Então, esse afeto, esse carinho tem que ser demonstrado natural na nossa vida. Tem que ser naturalmente, tem que sair naturalmente. Foi assim que Jesus nos ensinou. Assim a gente tem que conhecer. E a Dani vai comentar um pouco agora sobre o que aconteceu, como foi. Bom, na verdade, assim, não tem como falar quando começou, né? Mas desde quando eu era pequena, assim, eu sempre fui uma pessoa muito emotiva e tal. E, assim, na minha, vamos dizer, antes de entrar para adolescente, eu comecei a ter algumas crises. E eu lembro quando eu já morava em Registro, e acho que eu tinha 11 a 12 anos, assim, não me lembro mais ou menos. E foi quando eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. Meus pais me levavam no médico, fizeram vários exames, eu fui para a escola, nem lembro da cidade dele, mas vários exames para tentar descobrir o que era essa dor de cabeça. E, assim, nenhum dos médicos falava que eu não tinha sintoma nenhum, que não era nenhuma doença, que não era enxaqueca. E a dor era uma dor muito forte, assim, que eu às vezes chegava a puxar o cabelo. Aí até então foi diagnosticado que eu estava com depressão. E nessa fase eu até lembro que eu comecei a estudar na escola de dentista, e lá na escola tinha crises diretas. Eu chorava muito, não queria participar das aulas, eu sempre ficava um período na biblioteca chorando. Tentava me distrair com algum livro, alguma coisa, mas eu vivia chorando. E bem nesse ano faleceu o meu avô, e
E logo em seguida a minha prima chegou a se matar também por causa de depressão. E aí foi piorando. Eu tive muitas crises assim, várias vezes de... você começa a se sentir sozinha, muita tristeza, você fica para baixo, não quer saber de falar com ninguém, você não consegue se abrir com ninguém. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada e não conseguia também falar nada. As pessoas me perguntavam, minha mãe sempre tentou conversar comigo e eu não me abria com ninguém. E cada vez que passava assim, eu me sentia muito mais sozinha, mas também, não sei, acho que era medo de me aproximar de alguma pessoa e ela às vezes, sei lá, falar alguma coisa para mim e eu não aceitava. Tudo que as pessoas vinham falar, às vezes frases feitas ou se não, para orar comigo, eu não aceitava. Para mim, às vezes, ia orar comigo, eu ficava de olho aberto e nem dava atenção. Era uma coisa, era horrível, assim, você se sente muito sozinha e às vezes a pessoa está do seu lado e você mesmo se sente sozinha. E aí até mesmo assim, eu não sabia nem explicar. Eu estava numa escola, assim, tinha aula de religião, tudo, e mesmo assim estava tendo essas crises e não sabia. E o tempo foi passando e minha mãe me levou um dia para a igreja. E foi na igreja que, ainda, até mesmo no culto, eu até acho que estava com o pastor Nelson ainda, que era da igreja presbiteriana. Eu lembro que no culto eu sentei bem atrás, assim, no banco, e comecei a chorar. E minha mãe tinha sentado de um lado, sentei do outro, que a igreja estava lotada, e eu comecei a ter a crise naquele momento. E foi logo que eu desci, tomei um pouco de água e a mulher do pastor veio conversar comigo. Eu nem conhecia ela direito. E, assim, ela foi realmente usada por Deus, porque ela começou a conversar comigo, ela tentou puxar várias coisas do passado, assim, eu tentar me abrir com ela, porque eu já tinha ido de psicólogo, na família, mesmo, tentei falar com várias pessoas e não conseguia. E ela orou comigo, mesmo não conseguindo falar, porque a hora que ela começava a perguntar as coisas, parecia que era um branco, assim. Eu não lembrava de mais nada. Mas naquele momento, foi o momento que ela foi usada por Deus, e Deus falou realmente comigo. Depois disso, fui tendo tratamento, assim, por Deus mesmo. E comecei a frequentar a igreja, tudo, e foi o que realmente me libertou aos pouquinhos, né? Mas são sintomas que realmente te levam, faz você perder a vontade de viver. Eu já cheguei, ia até a cozinha, pegar uma faca na mão, logo depois que eu cheguei, a morte do meu avô e da minha prima, de querer se matar. Até mesmo estava conversando com a minha mãe no carro, e ela me lembrou de uma situação assim que Deus apagou tantas coisas que eu tinha durante esse período, e ela até me lembrou que eu chegava no quarto, a insônia, que é um dos sintomas que causa, eu não conseguia dormir, eu cochilava assim, e tinha hora que eu acordava assustada. Aí minha mãe até me contou desse episódio que eu lembrei. Eu pedi para ela tirar todas as facas, tesouras que tinha dentro de casa, da gaveta da cozinha, porque eu não queria mais viver, não queria saber mais de viver. E se eu visse algum desses objetos na minha frente, eu ia tentar o suicídio. E é engraçado que Deus o tempo todo cuidando de mim e não deixou que eu fizesse essa besteira. Ele já estava numa depressão bem profunda. E até mesmo tem alguns versículos que eu sempre lembro, assim, que depois que eu fui curada realmente por Deus, ele foi me mostrando vários versículos na Bíblia que se você começa a buscar, é o que realmente te liberta dessa tristeza. Tem um que está no Salmos 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro.
Realmente, quando a gente clama por socorro, Deus inclina seus ouvidos e nos ouve e nos traz de volta a felicidade, né? E tem outro também que é no Salmos 27, do versículo 1. Versículo 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar uma guerra contra mim, contra a minha guerra, ainda assim serei confiante. E eu tinha muito medo, assim, eu tinha medo de ficar sozinha e ao mesmo tempo medo de estar com muita gente. Não sabia explicar o que era. E aqui está falando, né, que o Senhor é minha luz e minha salvação. Ninguém terá medo. Se você está com o Senhor, você não precisa ter medo. E assim, não tem nem como explicar. Aos pouquinhos Deus foi me curando e hoje, graças a Deus, até mesmo um pouco antes de casar, eu até tinha algumas. Eu sempre tinha alguns momentos assim, depressivos, de tristeza e tal, mas assim, Deus tem. Agora a gente sabe o caminho, né? Vamos dizer assim. Eu, por exemplo, quando eu começo alguma tristeza, ou se não. Eu começo a me sentir sozinha, eu busco a Deus, eu sempre oro. E uma coisa também que me ajudou foi quando eu conheci o André. Eu não conseguia me abrir mesmo com ninguém. E até mesmo tive um outro namorado antes dele, mas nunca consegui me abrir com ninguém. E ele aos pouquinhos foi tirando isso de mim. E Deus realmente usou também muito a vida dele. E até hoje é uma pessoa que eu conto tudo, assim, coisa que eu nunca fiz. Às vezes até briga comigo que eu guardo algumas coisas pra mim. Tem hora que eu estouro, aí que eu vou falar pra ele. Mas é difícil. Até hoje eu ainda vou tratando um pouquinho pra ver se eu consigo me soltar e contar, às vezes, alguma coisa que aconteceu no dia a dia que você fica chateado, triste. E se você começar a se isolar e ficar. Não procurar alguma coisa para fazer ou ocupar sua mente com alguma coisa, você realmente entra em um estado de depressão. E depois é difícil sair. Só Deus mesmo está dando misericórdia na nossa vida.